Howdy, pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer um vídeo rápido aqui sobre esse processo, né, o caminho na jornada do rapé. Hoje eu vou fazer dois relatos para vocês, um sobre a segunda noite do caminho, lá na primeira dieta de 15 dias. Eu tive um sonho lúcido, na verdade foi uma transposição, eu estava deitado e meu espírito, né, ele estava em outra dimensão. Muito parecido com o que os indianos tratam, só que eu não sei falar indiano, pouco sei falar as palavras. Mas eles têm os três corpos, né? É o corpo matéria, o corpo sutil, que é a raiz de tudo, todas as coisas, e o espírito, né? Esse corpo etéreo. Existem expressões, e vocês podem pesquisar aí, que tem grandes especialistas nas tradições indianas que vão falar sobre isso. Então, meu corpo é matéria, esse que carrega o corpo, os vícios, a carne, né? Esse corpo estava dormindo após eu passar o rapé, na segunda noite da dieta de 15 dias, enquanto o corpo sutil estava navegando por outras dimensões com outros seres, né? Não seres materiais como nós, eu e você aqui. Desse sonho, ele começa sempre como um sonho, aí você sente o seu espírito despregar e ele olha para você e você está ali deitado e você vai para essa jornada, né? O seu conector, esse espírito sutil, né? Esse corpo sutil é como se fosse um cordão, ele liga essa espiritualidade, as outras dimensões, a nós aqui na Terra, na terceira dimensão. Então ele foi levado para um espaço muito grande. O relato é enorme, gente. Eu não vou ler tudo aqui não, porque como a gente vai escrever, logo que acorda, acaba que você repete muitas palavras, a linguagem fica muito própria para mim, mas talvez fique bem chato para vocês. Ou não, né? Eu estava nesse galpão, fui levado a esse galpão. Esse galpão era um galpão com pouca iluminação, tinha muitas goteiras, várias pessoas ao meu lado e eu sentia que eu tinha que emanar luz para essas pessoas. Eram pessoas que estavam ali perdidas, sem saber direção. E quanto mais eu emanava luz e ia encaminhando, mais apareciam, mais apareciam. Então eu subi para um mezanino desse galpão enorme, subi no mezanino, tinha uma porta, eu abri essa porta, saí para o pátio externo. O pátio externo parecia assim o pátio externo de uma universidade, onde tem aqueles barzinhos ali, que é as lanchonetes, e tinham muitas outras pessoas. E essas pessoas me seguiam, e começaram a me seguir demais. Então eu chamei Nhansan. Nhansan, nas religiões de matriz africana, é ela quem conduz os mortos, né? Após a morte da pessoa, essa passagem, a morte do corpo físico, ela é quem caminha então esse espírito, não é o corpo sutil, é o espírito dando um direcionamento para eles, né? Seja para seguir determinado caminho, para buscar ali um caminho de ascensão ou encaminhando para, vamos dizer assim, escolas espirituais aí, que seria os tais dos umbrais, ou no catolicismo eles chamam de purgatório, algum lugar onde a pessoa vai poder compreender, né, aquele ser que agora é só espírito, vai poder compreender ali os erros e acertos da sua vida, muitos acertos, né, também, e ali ele pode se ressignificar, se auto-perdoar, perdoar os outros e seguir o caminho. Não é um caminho de, quando fala purgatório, é que você está purgando, né? Você está sofrendo, você está pagando uma multa, uma pena. Não, não tem isso, né? Ah, o que eu fiz aqui, agora eu vou pagar na outra vida, eu vou sofrer. Essa visão é estritamente maniqueísta, né? Ela é prejudicial à evolução espiritual, porque eu tenho que viver uma vida de plenitude, de santidade, de divindade na Terra para não ter que pagar essas multas, essas penas. E como que você vive isso aqui na Terra? Não tem jeito, né? Se você nascer e morrer no mesmo instante, porque você nem viu o mundo. O mundo é caótico, o sistema é caótico, a matriz é caótica e ela nos leva a essas irritações, essas raivas, esses rancores, a pequenas vinganças, grandes vinganças. Se alguém fala assim, estou completamente iluminado, já está mentindo. Então ele vai pagar pela mentira, porque não existe a iluminação plena nesse plano, a não ser para os seres de elevação, como Jesus, como o Buda, né? O grande Siddhartha, entre outros grandes nomes que tivemos aí. Vou falar só esses dois, né? Mas você tem aí os grandes gurus da Índia também, que conseguem um processo de elevação. E o Sai Baba, por exemplo, é um deles, né?
Então não busque dizer que você está em processo de iluminação, porque você não está. Então eu ia para esse local, estava nesse local externo chamado por Yansan. E eles assustavam, esses espíritos, né, assustavam quando eu chamava por Yansan. E ela vinha para recolhê-los, para tirá-los dali, porque como eu estava emanando luz naquele instante, eu estava encaminhando luz para eles, a minha luz possivelmente ia se esgotar de alguma forma, e ela vinha para desse suporte, eles vinham isso e saíam. Então vieram assim um grupo de moças muito bonitas, como se estivesse indo para uma festa, uns rapazes também junto com ela, muito alegres, mas que nem sabiam que estavam desencarnados. E eu também, eles vinham em minha direção, naquela zoada, sabe? Aquela coisa que o pessoal mais jovem faz, todo mundo que já foi mais jovem sabe disso, e vem rindo alto. E quando chegavam perto de mim, eles se assustavam de certa forma, porque sabia que ali eles iam ter que confrontar essa nova realidade, que eles não estavam encarnados e que aquelas roupas não existiam mais neles, eles não estavam em uma festa. E aí, eu chamava por Yansan, eles saíam correndo, né, como se não quisessem essa nova realidade deles, né? E eu olhei para um outro mezanino superior e lá tinham pessoas. Essas pessoas já estavam num plano, eles estavam entre eles, né, óbvio, e depois eles já estavam num plano superior, já estavam começando a sair daquele local que era um local de opressão. Então, à esquerda tinha uma sala de cinema, tipo um anfiteatro. Eu entrei nesse anfiteatro, aí tinha o meu irmão lá, eu fui conversar com ele para tirar ele dali. É como se ele estivesse ali naquela sala assistindo um filme e isso fosse uma anestesia. Tipo assim, eu estou aqui, não estou pensando nada, então o mundo lá fora não existe. A gente saiu dali, tinha um banheiro muito sujo, a gente passou por esse banheiro. Depois eu voltei para dentro, fui voltando, né, para meu irmão já não estava mais presente, fui voltando para dentro do galpão e percebi que todas as janelas e portas estavam sendo fechadas, né, que aquele processo estava em encerramento. Isso durou a noite toda, estou resumindo em poucos minutos. E aí eu voltei para dentro desse galpão, vi que as coisas já estavam acalmadas, certifiquei de que estava tudo fechado para que ninguém vazasse dali, ninguém fugisse dali, porque era um local que eles precisavam estar, mas estava muito calmo nessa hora. Então eu voltei para o meu corpo, olhei, eu estava deitado de um lado, abri os olhos e aí tive a sensação de que aterrisei, né? Que eu voltei, que esse espírito sutil, esse corpo sutil voltou a integrar o corpo físico e o corpo espiritual. Então foi uma grande percepção. Os conceitos que eu tiro para mim é que nessa jornada que eu estou passando por ela, eu busco a iluminação, mas não é iluminação para o mundo. Primeiro a iluminação para mim, ser luz, né? Buscar a minha melhor parte de luz e que isso tem uma afetação no mundo espiritual, né? Essas pessoas, essas circunstâncias que estavam acontecendo são coisas que acontecem com a minha vida. Podem ser projeções minhas e podem ser pessoas que eu fui conhecendo, deixando de lado durante a vida e que eu precisava consertar. Então era um conserto. Eu precisava ajustar isso com essas pessoas e faz muito sentido. De ontem para hoje, né, do dia 3 para o dia 4 de setembro, eu passei o rapé à noite e antes disso, vou fazer só um gancho. Eu tive nesses dias, semana passada, uma experiência com o grande espírito, né, o Ishibu, o grande espírito, Deus Alá, Tupã, deem o nome que quiser, God, né, vocês falam aí, Javé, Yud-Re, Vav-Re, Olodumare, adotem o nome que for melhor para vocês. E ele me mostrou algo que me tocou muito, que só existe o ser, e o ser é ele, né? Só existe o ser. Abaixo do ser não existe nada. De fato, nós somos hologramas, mas um tipo de holograma físico, né? Que tem dor, que tem sentimentos, que tem percepções, que tem fome, que tem desespero, que tem alegrias, que tem felicidade, que tem realizações, mas que tem fracasso também. Mas isso é nada. Né? Tudo que eu olho, esse congazinho aqui atrás, essa fumaça, tem um violão aqui, essa caneta, tudo é nada. Isso não existe. Né? Isso aqui é composto por átomos e os átomos também não existem. Eles são apenas integrados ao todo, ao ser. O ser é a única existência verdadeira. Nós somos projeções desse ser. Em essência, nós só existimos no ser.
Então ele nos cria como seres humanos, como tigres, como cobras, como baratas, como vermes, como abelhas, como beija-flores lindos, como pandas, né? Brancos, pretos, amarelos e tantas outras formas de expressão que nós temos, mas isso não é nada, isso tudo passa. A própria Terra passa, desintegra-se e volta para o centro de todo poder, a fonte criadora, que é essa criatura, grande espírito, Deus, o Ishibu para os nossos indígenas, o Onicuim, né? E Yananauá. Então, foi muito longo esse processo e eu passei uns 2 dias olhando para tudo, para a natureza, para todas as coisas e percebendo que de fato elas não existem em si, né? Elas estão vivendo, existindo por um átomo, um pequeno instante aqui na Terra e em algum momento elas são reintegradas. E tudo que há aqui são emanações da luz de Deus, da luz criadora. Então ele não é que faz experimentos, mas ele vai dando essas oportunidades para que nós possamos ter essas percepções. A partir desse instante eu percebi que todos os meus fracassos são nada. Todos os meus sucessos são nada, toda a minha vaidade, preguiça, disposição, alegria, força, a própria iluminação é nada, porque tudo emana de um raio, né? Um raio de luz sobre todas as coisas, é a luz plena. E esse grande Espírito me mostra, ele é luz e é água, a água fonte criadora de todas as coisas, né? Sem a água, pelo menos nesse planeta, não existiria vida, ou pelo menos nesse sistema solar, porque a gente sabe que não tem vida material em outros planetas que não tenham água, água H2O mesmo. Possivelmente se estende para esse universo, né? Então, nesse palácio celestial, onde só existe o grande Criador, o grande ser, a fonte, ele emana criações, né? E as criações são temporais, elas vão e voltam para ele. Eu até tenho uma metáfora muito antiga, eu não tenho mais esse vídeo, tem um lago aqui perto de casa e ele tem um aspersor de água. Então a água circula, um lago muito grande, e joga nele, vai por ele, a água sai e cai de novo nesse lago. Ela circula, 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 volta e cai na água de novo. Então essa é a grande metáfora para esse ciclo, né? Esse ciclo dessa divindade. Ele fica lançando vida e aí a vida circula e volta para ele, né? Seria a grande fonte criadora. Em algum instante isso vai parar. E aí volta tudo para ele, tudo volta para esse ser e ele faz o que quer, ele toma suas decisões, criando novas circunstâncias de vida, novos universos, novas pessoas, novos seres. E esse é o processo. Então eu consegui entender que o vazio ele é real, né? Mas ao mesmo tempo que o vazio é real, ele também não existe, porque tudo isso, né? O vazio, o nada e o tudo é um único ser, é esse ser criador. Posto isso, essa noite, de 3 para 4 de setembro de 2025, eu passei o rapé à noite, já era bem tarde, bem depois da meia-noite, porque eu estou fazendo trabalhos e acabei trabalhando até de madrugada. E o rapé me chamou a ayahuasca e eu fui consagrar. Depois do rapé, eu fui consagrar a madrecita e eu consagrei. Eu estava num processo de falta de luz, de um certo desespero interno. Eu precisava buscar respostas e chegar mais próximo daquilo que eu considero como informações positivas, né? Que é conversar com o Ishibu e nesse processo de conversação, consagra a ayahuasca. Eu resisti bastante, falei, não vou mexer com a ayahuasca agora não. Depois eu vou ter muitos pesadelos, porque eu estou num processo um pouco negativo e faz parte, pessoal, da jornada. Você ter pontos muito positivos e pontos negativos. Então dá muita alegria, muita tristeza, muita sabedoria. E eu consegui ter o discernimento depois de um tempo. Eu levantei e fui realmente consagrar a ayahuasca. Demorei para consagrá-la, conversei bastante com ela. Foi a ayahuasca mais difícil que eu já consagrei. Ao tomá-la eu quase regurgitei, mas eu firmei. Isso era porque o emocional, né? O físico estava um pouco desajustado. E aí consagrei a ayahuasca
voltei para o meu quarto, sentei na minha cama ali e fiquei um bom tempo refletindo, ouvindo algumas músicas que elevam, sempre músicas que elevam. Gente, muito cuidado com música, fujam dessas músicas mundanas, vamos dizer assim, músicas que tem depressão, música que te leva para baixo, que fica contando circunstâncias negativas. Isso afeta o seu espírito, afeta o seu corpo. Talvez não naquele instante, muitas vezes naquele instante, mas nem sempre. Isso vai fazendo um efeito acumulador. Quando você vê, você está vivendo a realidade daquelas músicas, né? Você está vivendo tudo que se canta nelas e não está percebendo por que isso está acontecendo. É porque você está consumindo lixo. Então fui ouvir músicas que elevam, rezos, músicas étnicas, e fui adormecendo aos poucos. E quando eu adormeci, houve um momento em que eu senti novamente o desprendimento. O desprendimento, ele é muito sintomático. Quando você está naquele processo inicial do desprendimento, ele é um sonho, né? Até que você tenha consciência de que seu corpo está deitado. Então você vê o seu corpo deitado ali, você percebe que está deitado, na posição que você está mesmo, você vê esse espírito sutil, ele desapega e aí ele vai fazer a viagem dele. E foi uma viagem muito intensa, porque como eu estava no processo negativo, eu percebi que seres de pouca luz estavam me cercando. E o meu espírito, eu estou falando de espírito, mas não é espírito, né? O meu corpo sutil, ele agiu com muita rigidez, muita força, expulsando, né? Existiu aquele processo onde puxaram a minha coberta, né? Puxaram essa coberta, ele viu isso acontecendo, eu sentindo isso depois no corpo, e aí ele foi atacar esses seres, né? Falou, saiam daqui, vocês não são daqui, não aceito vocês aqui, né? Esse aqui não é o processo. E foi a primeira vez que esse corpo sutil agiu com tanto rigor. E ele foi espantando mesmo esses seres. Passado um processo, ele precisava de... estávamos buscando a presença de Deus, né? A presença do grande Espírito. E esse espírito sutil, esse corpo sutil, ele foi abraçado por trás e foi levantando. Então, ele foi ascendendo. E eu ainda estava muito conectado com ele, né, por esse fio invisível. Então, eu sentia que estava levitando, sentia que, olha, eu estava naquele corpo, mas o corpo físico que estava sofrendo as reações. Talvez realmente tenha levitado. E ele ascendeu, foi passando por dimensões e dimensões. Só quem já consagrou a ayahuasca sabe do que eu estou falando, pode compreender isso. Então começou um formigamento muito grande nos mamilos, nas mucosas, e eu voltei para o corpo. Eu voltei para o corpo e falei assim, que processo é esse? O que está acontecendo? O que isso quer dizer? Aonde eu vou? Imediatamente eu volto a um sono muito profundo e o corpo sutil volta do mesmo ponto que estava, ele começa a sua jornada, retoma a sua jornada e ele estava flutuando mesmo, e um quarto, uma estrutura de quarto físico que eu já tive, né? Depois desmontei, remontei o quarto com outro modelo, com outro estilo, e ele estava nesse quarto antigo. Então entra o meu irmão, sempre muito próximo comigo nessas experiências, né? Embora ele não consagre nada, ele compareceu e se assustou demais com aquele ser que estava flutuando ali, né? Aquele ser que estava ali desprendido. Ele se assustou imensamente, e olha que ele é de Ogum, e o povo de Ogum não assusta fácil, né? E ele se assustou muito e ele quis me dizer que eu estava consagrando a ayahuasca e que isso estava me levando para um lugar que ele não conseguia me ajudar, que ele não tinha acesso a mim. E é exatamente isso que acontece. A ayahuasca vai te levar para um plano onde é você, só você, e a espiritualidade. É só você, os espíritos de luz, e até você conseguir voltar para o Ishibu, né? Para a grande fonte, para o grande espírito, para Deus. É só você. As pessoas não vão te prender, elas não vão te segurar, né? Elas até tentam, mas se você está no processo, esse processo de ascensão, é só você. E eu entendi aquilo
E logo ele desapareceu dali, ele saiu desse quarto, eu continuei nesse processo muito intenso, e aí começou a acelerar a velocidade, muita velocidade, e eu fui passando por dimensões e muitas, dessa vez não eram mandalas, mas eram como se fossem fractais, eu fui passando por eles, sabendo que eu estava sendo carregado por alguém, pôs a mão debaixo dos meus braços assim, e foi me levando com muita força. E aí novamente eu senti o formigamento muito intenso em todas as mucosas, e isso me desconectou, me trouxe para o corpo físico novamente. Então eu levantei por um instante, e porque eu sabia que eu precisava de compreender o que estava acontecendo. Levantei por um instante, voltei, e nesse voltar eu não quis dormir, eu quis compreender o que estava acontecendo. E fui conversando com a ayahuasca, com o Ishibu, fui perguntando para o pajé, para a Jurema, para os elementais, para os animais de força e poder, o que estava acontecendo, o que eu tinha que compreender com aquilo ali, o que aquilo me levava, que lugar que estavam me levando e o que é que tinha que se revelar daquilo ali. Voltei a dormir depois de alguns bons minutos. As músicas eu deixei tocando bem baixinho, e ali eu já não voltei mais para aquele plano, porque aí foi a interpretação, aí foi um sonho mesmo, sonhos dando significado para aquela mensagem. E por que esse sonho dá significado? Porque o corpo sutil, ele tem uma elevação muito maior. Quando nós desencarnamos aqui, esse corpo aqui vira pó, né? Ele apodrece, ele acaba, né? Ele não existe mais. O espírito, ele resiste por algum tempo, o espírito onde vai ter os nossos méritos e deméritos, mas o corpo sutil permanece, né? O corpo sutil, ele é o cordão que liga a existência à criação. E o corpo espiritual, ele tem os vícios dele também, ele tem os vícios, ele tem os bônus, ele tem ali as suas virtudes, e elas vão se desfacelando. E quando você vai para a ascensão, através do seu corpo sutil, a mente não é mais útil para interpretar. Ela não vai conseguir interpretar isso, porque ela já nem existe mais, porque o cérebro, os seus neurônios já foram consumidos pela Terra, e o corpo, alma, esse corpo etéreo, ele também já está se desfazendo. Então sobra apenas o corpo sutil, que ele vai e volta. Então quem volta naquele jato d'água que eu falei, da metáfora do lago, é o corpo sutil, né? Ele volta e volta para um outro indivíduo. Então ele traz memórias, né, muito sutis do que eu já fiz, do que eu já vivi, positivo e negativamente, mas não me traz a memória exata daquilo que eu já fui. Essa ascensão, esses degraus que a gente vai subindo, são sempre degraus, eles querem dizer isso. Isso foi as interpretações, de que eu estava em um processo já de encaminhamento de volta ao grande espírito, e como a minha mente não consegue, né, recordar do que já aconteceu, porque ela não existia nessa época, ela se desfez, como o corpo etéreo, né, o espírito também se desfez. O único lastro que ficou foi no corpo sutil, e esse corpo sutil que carrega essas memórias, ele não as utiliza para que eu vá adiante, porque nessa existência foi onde eu encontrei esse caminho de elevação, esse caminho de volta. Então agora ele está construindo novas memórias, e estou tendo a oportunidade de experimentar as respostas, as compreensões do que está acontecendo. Isso veio através de sonhos. Isso serve muito para a matéria, porque daqui um pouco eu vou falecer de novo e essa carne volta a apodrecer. Só que há uma limpeza kármica e é uma construção dármica. O Dharma está ligado à ação, então eu estou agindo positivamente para que o corpo sutil se eleve mais, ele retorne mais à fonte. Essa foi a grande experiência dessa noite, foi apenas uma dose e foi extremamente suficiente, porque não existe essa questão, tomei 3 doses, tomei 4, tomei não, vamos falar as palavras certas, né, gente? É muito feio falar tomei, consagrei, fiz a comunhão quando tem outras pessoas próximas, você fala, eu vou fazer a comunhão com a ayahuasca e com as outras medicinas. Quando você está sozinho, você consagra a medicina. Então, nessa consagração de ontem,
Foi apenas uma porção da mamacita, uma só porção, e ela foi suficiente, porque algumas pessoas falam, eu consagrei, eu fiz 4 comunhões e tal, tal, tal. Isso é ego, cuidado. Né? Eu já tive a oportunidade de consagrar em comunhão 3 porções da medicina e não teve o efeito que teve ontem. Porque a cada momento, a questão de merecimento e gratidão, a ayahuasca trabalha com você de uma forma diferente. Em algum momento da minha vida foram 2, outras 1 e 3, né? E assim vai por diante. Quantidades maiores, quantidades menores, para a madrecita não faz diferença, porque é ela quem vai ditar o caminho, ela quem vai te direcionar. Então, muitas vezes você vai ter que consagrar mais de uma vez. E no meu caso, ontem foi apenas uma vez e foi extremamente intenso. Foi intenso, absurdamente intenso. Me fez perceber quem eu sou e onde é que eu estou, quem eu já pude ser e quem eu vou me tornar se continuar nessa jornada. Bom, falei sobre isso. Peço para vocês se inscreverem, falar sobre alimentação agora. Se inscreva no canal e compartilhe. A gente está crescendo rápido agora, né? Rápido assim, dentro das pessoas que estão em processo de elevação. Até, se não me engano, eu não me lembro o nome agora, da nossa inscrita aí, da nossa irmã nessa fraternidade que nós temos aqui, na nossa egrégora. Ela está tomando coragem para voltar a consagrar a ayahuasca. Parabéns! Aproveite e faça um pouco de dieta. Eu estou na dieta dos 3 meses, com redução assim, muito drástica de proteínas, já podendo colocar um pouquinho de sal e absolutamente nada de açúcar. Para mim, a dieta dos 3 meses é bem mais difícil que a dieta dos 15 dias, porque a dieta dos 3 meses você tem opções de alimentação. E quando você tem muita opção, a nossa tendência é abusar dessas opções, é nos auto-enganar. Então acaba que eu como mais, muito mais do que eu comia durante a dieta dos 15 dias, que era basicamente proteína de soja sem sal, mandioca sem sal e ovo. Foi praticamente isso, porque nem fruta podia nos 15 dias. Podia algumas verduras e folhagem, tudo sem sal. Já nessa dieta dos 3 meses, você pode consumir um pouquinho de sal, pode consumir frutas, proteína pode ser também, além do ovo, pode ser o peixe, mas a gente abusa, acaba comendo mais peixe, acaba pensando que está com mais apetite. E se você for disciplinado, você vai entender que você não está com mais apetite, pelo contrário, você está reduzindo seu apetite, você está nem vou falar reeducar, porque a gente nem foi educado para comer, a gente está se educando na alimentação. E a alimentação é muito importante para o corpo, para que o corpo purifique, fique menos sobrecarregado e você possa ter um contato maior com as medicinas. Desejo tudo de bom para vocês. Rauch, axé.